Gravado nos aprimoráveis estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, o estado em que as onças começaram a assaltar os caminhões. Esse é seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown, mais judiado que calcanhar de gordo. E aqui é o professor Vinícius de Almeida, trabalhando para botar combustível para poder ir trabalhar. É um ciclo vicioso daqui para frente. Eu sou o professor Fernando Machado. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz estão de mãos dadas. E começando aquele episódio de Direito do Mato daquele mesmo jeito, agradecendo você que acompanha o nosso projeto, que com você a gente consegue enriquecer mais e mais o nosso podcast Direito do Mato. Fica o agradecimento também à Unigran por fazer a gente testar aqui um novo estúdio com esse novo formato aqui para vocês, e também a ajuda do mestre diretor, o responsável por toda essa mágica, grande Paulo, que faz tudo isso aqui andar. É, correto. Não, eu gostaria de falar agora, porque para a nossa audiência, que quem estava falando agora era o professor Vinícius, né? Para quem ainda não conhece. O professor Vinícius faz Muito parte. prazer, gente. Tá? Aquele boneco lá que estava nos outros episódios era eu. Tá? Ele não era o rapaz da Libras, né? Ele... Agradecemos aqui a Unigran, como foi dito pelo professor Vinícius. Nós somos aqui, na verdade, um TCC do Paulo, né? Estamos sendo utilizados aqui para melhoria e adaptação, mas isso nos deixa sempre muito felizes, né? E felizes ainda mais ficaremos se você nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Se você se inscrever em nosso canal do YouTube, nós estamos aí rumo a 1 milhão, né? Falta ainda praticamente 1 milhão para que a gente possa chegar em nosso objetivo, e nós contamos com você. E você pode continuar contribuindo com essa grandiosa obra do senhor adquirindo uma de nossas canecas, que nós temos o prazer de oferecer a vocês diversos modelos, todos iguais a esse, mas você tem a liberdade de escolha. Entre nas nossas redes sociais, faça um pedido. Às vezes ainda demora para responder, mas a gente responde. O nosso pós-venda é melhor do que a venda. E hoje temos... Hoje nós vamos falar aqui sobre servidores públicos e processo administrativo disciplinar, né? Um tema, uma notícia que foi publicada nessa semana. Um funcionário público do município de Pacaraima, norte de Roraima, foi demitido após utilizar um carro oficial da prefeitura para frequentar um motel em Boa Vista, no domingo, dia 13 de março. A ida dele ao que a prefeitura classificou como local impróprio, né, entre aspas, foi descoberto após uma foto do veículo com a identificação da Secretaria de Saúde viralizar nas redes sociais. O carro foi fotografado no estacionamento de uma das garagens do motel. O cara não conseguiu nem dar um perdido, né? Pra tentar dar um perdido, o pessoal já... Exato, né? Mal feito tem que ser bem feito, né? O pessoal, se começar a ir direto no shopping China, vai pegar uns carros aí de servidor público também, tudo lá no Paraguai fazendo compra. Exatamente. Às vezes lá não é impróprio. Porque você está com o seu veículo em outro país, né? Não há, a não ser que seja um veículo diplomático da embaixada, né? Não faz sentido que ele esteja... certamente, se você encontrar um veículo da Prefeitura de Fátima do Sul lá em Ponta Porã, certamente não é da Embaixada de Fátima do Sul no Paraguai, né? Bom, nessa notícia aqui, eu acho que o que pode levar o pessoal a ter até uma certa surpresa, principalmente quando começa a ter aula de administrativa, é o seguinte: servidor público, então pode ser... aquele foi demitido, né? Pode ser demitido, só que daí vem aquela coisa: como é que faz isso? Como é que chega até esse resultado? O que a gente começaria? O que tem que começar para fazer isso? Aqui o primeiro ponto que a gente tem que tratar é que a administração pública, ela possui o chamado poder disciplinar. Nós temos na administração pública vários chamados poderes da administração: poder de polícia, poder disciplinar, poder hierárquico, poder regulamentar, discricionário, vinculado, que são poderes instrumentais que a administração pública utiliza para que ela possa executar e desempenhar as suas finalidades. No caso do poder disciplinar, ele se aplica a todos aqueles que possuem um vínculo específico com a administração pública. Por exemplo, alguém que tenha um contrato com a administração pública, uma empresa que tenha um contrato para fornecimento, por exemplo, de um serviço, e ela descumpre esse contrato, será aplicado contra ela o poder disciplinar. E principalmente se aplica o poder disciplinar da administração pública
em relação aos seus agentes públicos, aqui no caso dos servidores públicos. Então, os servidores públicos, eles são submetidos a um regime jurídico que estabelece quais são os seus direitos, mas também que estabelece quais são os seus deveres, as suas obrigações. Se um servidor desse descumprir alguns dos seus deveres ou incorrer nas chamadas proibições que fazem parte do regramento da instituição, esse servidor, então, ele poderá ser punido. E ainda dentro dessa ideia do poder disciplinar, que é essa prerrogativa que a administração pública tem, ele explica que essa coisa de você poder fiscalizar e penalizar o servidor, ele também se explica pelo fato da própria estrutura da administração, toda aquela estrutura burocrática, ela segue um lance de hierarquia. E é uma consequência lógica de um sistema hierárquico que você tem que fiscalizar teu subordinado, ou então aquele que se mantém um vínculo, como, por exemplo, vínculo contratual, fiscalizar e também, consequentemente, penalizar. Daí acaba sendo, por mais que é uma prerrogativa, um poder-dever por parte da administração. Porque também reza a lenda, né, no cancioneiro popular, que o servidor público nunca é demitido, nunca é mandado embora, nunca sofre punição, etc. e tal. É que há todo um processo diferenciado, considerando que ele tem a estabilidade, né, para aquele que venha a perder a estabilidade, tem que garantir a ele um processo administrativo, já que, diferente da iniciativa privada, o empregador ele pode dispensar o seu empregado, basta ele querer. O poder público ele não pode fazer isso com o servidor público, né? Exato. No caso da iniciativa privada, então o empregador ele pode demitir o seu empregado tanto pela chamada sem justa causa, no qual ele vai então arcar com todas as verbas rescisórias, aí a demissão ocorre por vontade e iniciativa do empregador, como também o empregador ele pode demitir o seu empregado com a chamada justa causa, quando o empregado comete uma das condutas previstas lá na CLT. E uma diferença muito boa também nesse ponto é que no direito do trabalho o empregador, ele em regra tem que agir de imediato. Até porque senão acaba sendo uma espécie de perdão que a própria lei acaba concedendo. O perdão tácito, né? Diferente daqui, né? Aí no caso do servidor público, o servidor público aprovado em concurso público, ou seja, o servidor público efetivo, não existe essa dispensa sem justa causa. Ele pode ser desligado do serviço público? Pode. Só que ele só poderá ser desligado em caso de ou reprovação no estágio probatório ou em caso de demissão. Só que nesse sentido, a demissão ela só poderá ser aplicada como uma punição após um processo administrativo disciplinar em que seja assegurado ao servidor público o chamado contraditório e a ampla defesa. Então, quando nós falamos na administração pública em processo administrativo disciplinar, nós estamos falando de um procedimento específico que tem como finalidade a investigação, a apuração de uma conduta infracional praticada pelo servidor público, e que, uma vez demonstrada pela administração pública a responsabilidade funcional, o servidor poderá ser punido com uma das penalidades previstas em lei. Isso faz muito sentido no próprio sistema, que é aquilo que eu estava falando, que é um sistema todo burocrático, todo hierárquico. Então, existem regras para ser seguidas. Normalmente, essas regras estipuladas ao servidor público, eles são dadas em algumas leis específicas, como seus próprios estatutos, alguns atos infralegais, como, por exemplo, um código de ética, no qual exige que ele tenha a obrigação de portar uma determinada conduta que, caso viole isso, né, caso pratique esse ato considerado uma infração administrativa, um ato contrário às suas próprias normas, vai resultar, então, nesse procedimento definido pela Constituição para que seja apurado a sua responsabilidade. A Constituição, ela coloca o devido processo legal, ela coloca o processo judicial e o administrativo no mesmo patamar de exigência. Então, em ambos os processos eu tenho que assegurar para as partes tanto o contraditório quanto a ampla defesa. Ocorre que no processo administrativo nós temos uma série de diferenças em relação, por exemplo, a um processo judicial. A primeira grande diferença, ela começa a partir da apuração. Quem vai apurar a infração administrativa cometida pelo servidor? No caso do processo judicial, por exemplo, para a apuração de um crime, aí o Estado conta com o poder judiciário,
que é um órgão permanente que tem como função, então, a apuração, mediante aí a investigação do Ministério Público. Então, o processo judicial ele vai se desenrolar tendo o Poder Judiciário, então, essa incumbência de agir com imparcialidade para a apuração da eventual responsabilidade do réu. Então, aqueles princípios do processo da Constituição, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, se aplica normalmente ao processo administrativo. Sim, muitas vezes no processo administrativo você vai recorrer a algumas questões do processo, por exemplo, do processo penal. Questões relativas a provas ilícitas, ainda que não no mesmo grau, mas questões relativas à oitiva das testemunhas, à imparcialidade daqueles que fazem parte do processo. Então, você tem aí vários elementos que você acaba buscando, tanto do processo civil, mas também do processo penal, para que você possa dotar o processo administrativo também dessas garantias que são asseguradas pela Constituição. A decisão motivada também, que é uma coisa que a Constituição prevê, né, para o Poder Judiciário, também se estende também para as autoridades administrativas. E aí, assim, acho que um ponto de partida também legal para a gente começar aqui a falar do processo disciplinar é onde a gente consegue encontrar, né? Porque cada ente, ele tem autonomia para poder legislar sobre isso. E normalmente eles legislam isso dentro do seu próprio estatuto. Só que para a gente tomar um parâmetro, né? Porque daí você teria que estudar todos os estatutos de todos os municípios do estado. Para a gente tomar um parâmetro, a gente acaba adotando uma legislação, duas, né, na verdade, mas em especial uma para ser o nosso parâmetro, que acaba sendo o estatuto, né, dos servidores públicos federais. Que é a Lei 8.112. Até porque a maioria dos estados e municípios acabam replicando também muitos dos dispositivos que constam na Lei 8.112, que é a legislação federal, né, que se aplica aos servidores públicos federais, da União, das autarquias e das fundações federais. É bom que os municípios copiem, porque eles tendem a fazer muita cagada. Exato, na hora de fazer não inventar. lei. Então é melhor copiar do federal mesmo. Aí o primeiro ponto, assim, diferente do processo administrativo disciplinar, é que a apuração da infração administrativa pelo servidor, ela compete a uma comissão. Então, você não tem, por exemplo, na estrutura da administração pública, um servidor que o cargo dele seja concursado para a comissão. Não tem. Então, você vai designar servidores que têm ali as suas atribuições, que vão também formar uma comissão, e essa comissão é que vai fazer a apuração disciplinar do servidor. Então, você não tem um órgão permanente, você tem uma comissão. Tem estados dentro da União, municípios maiores, que eles têm a chamada comissão permanente. Por quê? Porque eles têm tanto trabalho que eles pegam servidores e falam, o teu cargo é analista do Poder Judiciário, mas como aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo nós temos muitos processos administrativos, então você vai se dedicar apenas mas assim, por mais que a comissão seja permanente, então a atividade ela é uma atividade, aquela atividade é uma atividade, de certa forma, temporária para o servidor. Ele fica um tempo, ele pode sair, eu designo outro servidor. Pode ter uma rotatividade também na própria comissão Sim, permanente, né? Pode ficar ali 6 meses, 1 ano. Dourados tem comissão permanente. O município, no município de Dourados tem. O município de Dourados tem uma comissão permanente. Então, essa comissão, ela tem como finalidade atuar como se fosse um processo, como se fosse um poder judiciário. Claro que ela vai trazer ali alguns elementos de poder judiciário, ora alguns elementos de Ministério Público. Então, porque ela é da administração pública, né? Na parte de sindicância fica quase que um inquérito policial. Exato. Você tem a sindicância, que é um procedimento preparatório para colher provas. Então, para definir a autoria ou materialidade, é como se fosse um inquérito policial, você pega esses elementos e você designa uma comissão. É tão parecido com um inquérito que até a própria lógica da sindicância é ser inquisitivo, no sentido de não precisar Você não respeitar o contraditório e ampla defesa. Não precisa ouvir, por exemplo, o servidor. Você pode apenas reunir material, ouvir algumas testemunhas, mas você não precisa necessariamente abrir defesa para... Porque a finalidade da sindicância ela é bem assim, será que vale a pena? Tem elementos para abrir um processo administrativo que justifique isso, que às vezes morre na sindicância. A sindicância ela tem duas finalidades. Ela tanto pode servir como um procedimento preparatório para o processo administrativo disciplinar, quanto a sindicância, ela pode aplicar penalidade de advertência ou de suspensão de até 30 dias. Então, por exemplo, supondo que o servidor público iniciou-se ali uma sindicância, e nessa sindicância verificou-se que ele chegou atrasado durante 4 dias seguidos.
Então, ele descumpriu os seus deveres funcionais. O servidor ele pode ser punido por conta disso? Pode. Então, imaginando aí que ele tem uma função do qual o público depende dele, algo, então ele pode ser punido. Um atraso de 4, 5 dias, ainda que reiterado, é uma penalidade que justifica uma suspensão de 60 dias com perda de salário, de remuneração, uma demissão? Não, é uma falta considerada de menor potencial ofensivo para o serviço público. Então, nesse caso, a própria sindicância pode aplicar advertência ou uma suspensão de até 30 dias. Se durante o processo, durante essa apuração preliminar, verificou-se que há um fato mais grave, então, por exemplo, verificou-se que há ali que, além do servidor ele estar chegando atrasado, ele está exercendo atividade empresária. E por isso que ele está se atrasando. Ele tem uma empresa, o que é vedado para o servidor público ser empresário. Então, aí você verificou que não era só o atraso. Tem o atraso e tem também, ou ele tem uma acumulação ilegal de cargos públicos. Ele se atrasou porque ele tem um outro cargo público que é inacumulável ou passa das horas. Então, você verificou algo mais grave. Aí você encerra a sindicância. Os elementos dela agora vão, como se fosse um inquérito policial, integrar o processo administrativo disciplinar. E no processo administrativo, daí sim, contraditório, aí no processo, defesa e tudo. Aí no processo, a comissão, então, ela vai dar o impulso oficial ali ao processo. Ela vai ouvir o acusado, ela vai ouvir testemunhas, ela vai levantar informações, ela vai oficiar dentro da própria administração ou outros órgãos, entidades para colher informações. Então, empenhará todos os esforços no sentido de esclarecer aqueles fatos. Então, esse é o trabalho da comissão. Na comissão, por exemplo, você tem regras de impedimento de suspeição. Se eu sou amigo do servidor, se eu sou inimigo do servidor, se eu tenho alguma relação de parentesco, então aí eu não posso ser da comissão. Então, as regras... Tal qual no processo, né? Exato, as regras de suspeição e imparcialidade. E aqui faz um tempo que eu trabalhei com esse negócio aí. Os membros da comissão também, eles não podem ser hierarquicamente inferior àquele que está sendo julgado, não é? Tem que ser ou do mesmo nível hierárquico ou superiores hierárquico. Tem essa regra ainda? O presidente. O presidente ele tem que ser do mesmo, ele tem que ter a mesma formação, ou o cargo dele tem que ser igual ou superior. Vamos pegar um exemplo na universidade. Supondo que eu tenho lá um professor doutor. Então, eu tenho que designar um professor, ou professor, mesmo cargo, ou alguém que tenha, por exemplo, uma formação equivalente para que possa conduzir esse processo. A finalidade disso é evitar a inveja? Mas a exigência também é só para o presidente, né? Para o presidente, né? Eu não sei qual foi o objetivo da lei de prever algo nesse sentido. Mas a lei, ela quis, então, de certa forma, colocar alguém que tem ali o mesmo grau de instrução, ou que tem ali, acredito que tenha sido isso. Talvez uma coisa de respeitar a questão de paridade de armas, produção de provas. É algo que consta na lei, mas assim, eu não... Às vezes foi o militar que fez essa parte. Pode ser. Porque na verdade, a ideia de poder disciplinar e de hierarquia na administração, ela busca influência sempre nas questões militares, né? Que é muito mais rígida a questão hierárquica, né? Porque lá o princípio norteador é disciplina e hierarquia. Exato, né? Então, o processo administrativo, ele busca muita origem. Pode ser um apontamento interessante, né? A questão da comissão processante nos municípios, nos órgãos que tem muitos casos, ela ser permanente, é ideal porque o servidor, ele acaba sabe o que ele está fazendo. Numa comissão provisória do município pequeno ou de um órgão que nunca tem problema, monta aquela comissão para procurar aquele caso, todo mundo vai ficar igual barata tonta, querendo saber o que eu faço agora. E vão chamar o procurador daí para ajudar, alguém que tem formação em direito, o que a gente faz, como é que eu instauro isso aqui, tem que pôr capa no processo. Não, é por isso que é interessante ter a comissão permanente. Sim, né? Especializa, né? Exato, né? Quando você tem na administração pública. E até pela questão também pela questão do serviço, porque a lei assegura que durante o processo o servidor seja dispensado das suas funções. Então, se eu começo a dispensar muito o servidor das suas funções para que ele seja membro, eu comprometo o próprio serviço público. Então, é melhor que eu designe ele especificamente para essa função. Até porque existem regras processuais bastante rigorosas com o processo administrativo. Por exemplo, que você tenha a citação válida do acusado.
que você possa fazer ali a notificação para que ele compareça. Então, aí tem as regras. Eu devo fazer para a pessoa, ou devo fazer para a sua chefia imediata, porque ao intimar a chefia, considera-se que a chefia vai intimar o seu subordinado. Eventualmente, a publicação de edital, caso a pessoa não seja localizada, que é o que acontece, por exemplo, nos casos de abandono de cargo. Abandono de cargo, a pessoa desaparece, né? Então, você não encontra ela, você não encontra nem para trabalhar, você também não encontra para responder ao processo, né? Então, aí você precisa respeitar algumas regras processuais. O processo administrativo, ele tem uma fase de abertura, que é essa publicação em Diário Oficial da Comissão, designação dos membros, o termo de abertura do processo administrativo, relatando quais são os fatos que serão apurados, e depois ele passa para a segunda fase, que é a fase de instrução processual, que aí, então, a comissão tem como atribuição colher todas as provas necessárias para a apuração do ocorrido. Nessa parte da instauração, que daí, como o Fernando estava falando, né, o processo administrativo dividido nessa parte, a parte da instauração, a parte da instrução processual e tal. Essa parte da instauração, acho que vale a pena comentar o seguinte: como é que tudo começa, de fato? Tudo começa a partir do momento que alguém aciona a administração pública nesse sentido. E aí esse requerimento, essa denúncia, a própria Lei 8.112 e também, se você pegar a 9784, eles também vão dar um padrãozão assim, falar assim, é assim que a gente quer, por exemplo, que seja feita a representação da denúncia, com a identificação e tal. Só que por mais que exija a identificação da pessoa que está apresentando a denúncia, a representação, se você pegar, por exemplo, a jurisprudência, eles aceitam denúncias anônimas. Até porque uma situação tomou conhecimento. Aí no caso tem uma questão formal. Quando você tem uma denúncia, que ela preenche os requisitos, que ela é identificada, narra com clareza os fatos e a pessoa assina, o que normalmente não acontece na administração pública, você verificou que o teu colega cometeu uma infração. Você vai lá assinar um requerimento de abertura de processo colocando teu nome, no outro dia você vai protocolar e volta a trabalhar do lado dele. Então, normalmente isso não acontece na administração pública. Então, assim, aí o fundamento da abertura, quando você tem um requerimento que atende aos requisitos legais, o fundamento é o requerimento que vai fazer a denúncia. Quando você tem uma denúncia anônima, que é o que é muito comum hoje nos órgãos de controle de corregedorias, por exemplo, e ouvidorias, aí o fundamento não é a denúncia anônima. A denúncia anônima, na verdade, ela inicia um processo de investigação prévia da administração pública que apura uma eventual infração, e aí a administração pública descobre uma infração. E aí o fundamento da abertura é a descoberta da infração pela administração pública, e não necessariamente a denúncia anônima. É o que volta aquele lance lá do poder disciplinar, né? Porque a administração pública tem um poder-dever de, quando tomando conhecimento de uma possível infração, tem que fazer todo um procedimento para verificar se a administração pública ela não poderia, por exemplo, pelo dever da autotutela, que é a administração rever os seus atos legais assim que imediatamente quando ela descobre, a administração não poderia, por exemplo, receber uma denúncia. Eu tenho um servidor que está desviando equipamentos do serviço público para fins particulares. A administração fala, não, realmente eu vi que sumiu aqui muitos equipamentos, mas como não veio assinada a denúncia, então eu não vou investigar. Ou o servidor que tira a xerox no serviço do livro o estagiário que imprime o PDF, né? Tudo. Que leva clipes para casa, não sei o quê. Fala, vou imprimir esse resumo aqui, 250 páginas, né? Deixa eu pedir esse Código Civil comentado aí. Quem nunca? Eu nunca fui servidor, então. O servidor público, ele tem direito à defesa no processo administrativo disciplinar. Aí uma questão que se discute, que é objeto de súmula vinculante, é que o servidor ele tem direito, mas não necessariamente uma defesa técnica, ou a ausência de defesa técnica no processo administrativo disciplinar não gera nulidade. É dada a oportunidade dele, por exemplo, contratar um advogado. É diferente do processo penal. No processo penal, se eu não tiver o advogado no processo criminal, o ato é nulo. Tanto que tem o defensor dativo. Exato. Se a parte não apresenta o advogado, a defensoria pública Exato. vai lá. O outro advogado ativo, ele vai atuar. Agora, no administrativo, a pessoa tem a oportunidade. Se ele não constitui advogado, ele mesmo vai fazer a sua defesa. Ou ele pode constituir uma outra pessoa que não seja advogado para fazer a sua defesa. Por exemplo, um outro servidor. Isso não é vedado. Agora, a pessoa não constitui advogado.
deixou o processo acontecer. No final ela foi punida, aí ela pode alegar que houve anulidade pela ausência de defesa técnica. A súmula vinculante 5 entende que não, que ele poderia ter constituído. Se ele não o fez, ele optou por realizar a sua defesa de forma... A questão da administração pública, ela não tem nenhum problema de tomar uma revertida no final, um revés, é deixar bem documentado na notificação e tal, que ele tem a possibilidade de contratar alguém. Muitas vezes, etc. assim, isso acontece quando o processo administrativo é mal conduzido. A administração pública, seja porque não tem servidores capacitados, porque não é comum que as pessoas tenham processo administrativo, a administração perde para ela mesma. Então, ela conduz um processo administrativo, aplica uma punição. Aí a pessoa, ela é demitida, por exemplo. Aí ele ajuiza uma ação e nessa ação ele vai demonstrar uma série de falhas processuais. Aí, devido ao processo legal, violação do contraditório, da ampla defesa, aí ele consegue anular o processo administrativo. Se você anulou o processo administrativo, aí ocorre a chamada reintegração do servidor. Aí o servidor ele volta para a administração pública e tem um ponto importante. Ele volta e ele é indenizado de todas as remunerações que ele deveria ter recebido se ele estivesse em atividade. Então a pessoa, além de voltar, ela ainda vai receber um valor razoável dependendo do tempo que ela ficou. E sem ter trabalhado. Supondo que ele ganhava ali, vamos lá, 10 mil por mês. 10 mil por mês dá 120 mil por ano. Se ele ficou 2 anos sem trabalhar, aí ele vai receber ali no mínimo os 240. 260, né, com 13º, né? E mais férias então ele vai fazer esse cálculo. E sem contar a correção monetária. Exato. Aí você tem então isso também acontece. Anulou o processo, significa que ele não vai mais responder ao processo? Não, ele vai. Aí você tem que recomeçar o processo. Mas aí nisso pode acontecer uma prescrição, nisso pode acontecer que você já não tem mais os elementos, você já não consegue mais condená-lo. Aí voltando um pouquinho sobre a questão da súmula vinculante e a ausência de advogado não afeta o processo administrativo, essa é a regra. Só que você tem situações extremamente excepcionalíssimas que vai precisar de advogado num PAD, que é uma situação assim, super isolada, que é quando você vai aplicar infração administrativa para diretor de estabelecimento prisional. Aí, nesse tipo de situação, aí tem até uma súmula do STJ que ele fala que, nesse caso aqui, ele precisa de advogado. Mas é um caso super isolado. Um que eu acho muito interessante, assim, mas até hoje eu nunca vi uma solução para isso, é a questão que o Fernando estava falando, e aquele PAD contra o servidor que abandonou o cargo. Você vai precisar citar ele. E aí não vai ter defesa. Então, nesse caso, será que precisaria de um advogado? Um caso que eu acho muito legal sobre a necessidade ou não de obedecer essa súmula nessa situação. Uma regra geral, não. Aí, nesses casos, a administração nomeia um servidor dativo para fazer a defesa. Você nomeia um servidor público que preferencialmente tenha formação em direito para que ele faça, né? Para que ele faça a defesa do seu colega ausente, seu colega nos idos de 2004, 2005, eu fiz diversas defesas em processo administrativo disciplinar da prefeitura aqui, porque tinha um convênio com a prefeitura e com a FGD por conta do local onde era o núcleo de prática. E a contrapartida da UFGD era que os professores do núcleo de prática fizessem as defesas dos servidores que não queriam contratar ou não tinham condições de contratar. E teve um desses, de abandono de emprego. Aí eu fui defender na base do... o cara não foi, não aparece. Ele tá mais feliz lá, esquece por exemplo, esse negócio. Nesses casos, o servidor ele tem o dever de fazer a defesa, mas ele pode utilizar, por exemplo, de uma negativa geral. Porque ele não tem condições de ter elementos para fazer uma defesa tecnicamente fundamentada. Isso é muito comum, por exemplo, com servidores que recebem remuneração muito baixa. Por exemplo, servidores de nível fundamental, assim, que a remuneração é pouco mais que o salário mínimo. Eventualmente acontece o servidor, assim, ele vai se endividando, faz empréstimo consignado, a remuneração dele fica muito baixa. O que ele faz? Ele vai trabalhar numa outra atividade e simplesmente ele abandona o emprego dele. Um dos casos que eu peguei era justamente isso. O cara fez tanto empréstimo consignado que ele não recebia mais nada. Aí ele fala assim... E aí foi feito um acordo lá, foi dado uma suspensão nele de 30 dias e aí cancelaram 2 consignados dele. Falou, você se vira agora para pagar de outro jeito, mas você vai receber pelo menos metade do teu salário. Quando o consignado, logo no começo, virou modo que não tinha limite de margem, sim, que a pessoa conseguia pegar quase 100% do salário dela
né, e da pensão também. Então foi bem naquela época, foi 2005 aí, que isso aconteceu e foi justamente isso. O cara falou, eu preciso comer, eu preciso pagar minhas contas. Daí ele falou assim, mas na loja falou que dava para fazer, eu fiz e aí eu não recebia mais salário. Isso é uma situação que acontece. E aí, por fim, então, aí nós temos, após essa fase de instrução processual, a administração pública, a comissão processante, ela vai elaborar um relatório, e esse relatório ele tem um requisito. Esse relatório tem que ser fundamentado e ele tem que ser conclusivo. Ou seja, ele tem que apontar há responsabilidade ou não há responsabilidade. O relatório não pode dizer assim, eu acho que eu não sei. Ele tem que apontar. Todos os indícios demonstram que talvez. Todos os indícios demonstram que a gente não sabe o que fazer, né? Então ele tem que apontar se há indícios que levam a autoria ou materialidade ou que não leva. Então ele deve ser conclusivo. E aí isso vai para a autoridade. Então não é a comissão que julga, é a autoridade competente que vai proferir a decisão. Normalmente a autoridade ela acompanha o parecer da comissão. Ela só não tem o dever de acompanhar o parecer quando o parecer ele é manifestamente contrário à prova dos autos. Então, assim, você tem todos os elementos, você tem foto do servidor, você tem vídeo, 78 testemunhas apontam que seja ele, a comissão fala, não, nós não temos certeza. Aí você tem, ou não foi ele que... Então, aí você tem uma conclusão que ela é manifestamente contrária ao que consta nos autos. Nesse caso, a autoridade também deve fundamentar? Aí a autoridade fundamenta. Se for para acompanhar, não precisa fundamentar. Para acompanhar não precisa, porque ela vai se utilizar da chamada fundamentação aliund, né? Ela já tem a fundamentação, ela apenas acompanha. Agora, se eu vou... contrariar a fundamentação, aí é meu dever fazer a fundamentação. Isso aí é bacana também de falar, porque às vezes pode aparecer alguém querer falar com a seguinte tese. A comissão ela dá um parecer em determinado sentido, indicando, por exemplo, que a pena a ser atribuída é X. Chega a autoridade competente e ela vai atribuir a pena Y, que é muito mais gravosa. Não dá, por exemplo, para a defesa alegar reformatio impejus, porque o que a comissão faz não é uma decisão. É basicamente um parecer. Quem efetivamente dá a decisão... Você tem que, Vinícius, explicar para o nosso ouvinte o que é reformatio impejus também agora. Eu sei que você fala latim, você estudou isso na escola fundamental, mas nossa... que é agravar a situação parte do acusado. No nosso caso aqui, por parte do servidor público que sofre o PAD. Reformar para prejudicar, né? Tradução literal do... Para o aluno de graduação, você tirou 7 na prova. Aí você fala, professor, eu acho que eu tirei 8. O professor olha e fala, não, acho que você tirou 6, né? E dá o 6, né? Isso é uma reforma em prejuízo do réu, né? Agora acho que eles entenderam melhor. Exato. E aí, então, só para fechar, né? Para fechar, nós temos aqui quais são as penalidades, que são a advertência, que é a penalidade mais leve. Nós temos o famoso não faça mais isso. Servidor, você cometeu um erro, espero que você não cometa mais esse erro, né? Vai ficar na ficha do servidor, ficar registrado. Ele fica por um prazo, né? Ele tem os prazos que fica, a informação que fica... acaba impedindo dele conseguir alguma coisa em por merecimento. Também, às vezes, até impede em questão de sindicato, candidatar-se. Ou promoção por merecimento, né? Nós temos a suspensão, que ela vai de 1 até 90 dias. Então, assim, é possível suspensão de 100 dias? Não. O máximo da suspensão são 90 dias. Durante a suspensão, evidentemente, o servidor ele fica sem trabalhar e sem receber, né? E ele não vai receber. A 8.112, ela até traz uma forma da administração pública, no interesse da administração, propor para o servidor o seguinte: servidor, você volta a trabalhar e recebe metade do valor. Aí, se o servidor, vamos pensar assim, que a administração tem lá um servidor que só tem um bibliotecário, e aí ele não tem o outro. Então, para não ficar sem, a administração fala, você levou 60 dias de suspensão. Então, você ficaria sem trabalhar 60 dias e 2 meses sem receber. Então, você volta a trabalhar e você vai receber, vai ser punido só com metade. Aí o servidor ele retorna e pode a força trabalhar. Do boleto traz ele de volta. Aí ele acaba pensando bem, né? E nós temos, por fim, a demissão, que é a pena mais grave, que é o desligamento do servidor, né? Só para fechar aqui, para você, irmão ou irmã, que está estudando aqui na graduação, o que eu sempre falo nas aulas,
é o seguinte: exoneração não é punição. Exoneração se aplica em alguns casos, por exemplo, reprovação em estágio probatório e para servidores que ocupam o chamado cargo comissionado, que é aquele cargo que é de livre nomeação e exoneração. E até para o efetivo quando ele quer sair. Né? Exato, aí ele vai pedir exoneração. Isso, né? é. Então, ela não tem caráter de punição. A punição no serviço público se chama demissão. Normalmente, a questão coloca assim, né? A penalidade de desligamento do servidor é letra A, exoneração, né? Aí o aluno olha e fala, agora eu se consagro, né? E vai lá e marca A, né? Mas isso é o que nós chamamos de manobra do inimigo, né? Porque a questão coloca para você, porque a exoneração, ela não é punição. Ela é um desligamento, mas ela é motivada por outras questões, não por um descumprimento tem uma outra funcional. Situação excepcionalíssima, onde é permitida a exoneração, prevista até na Constituição, é quando não há mais dinheiro público. No caso de corte. Quando a administração pública, artigo 169 da Constituição, ele vai falar sobre os limites da responsabilidade fiscal. Aí ele estabelece que, excedendo os limites legais com folha de pessoal, a administração começa a reduzir. Aí vai pelos função de confiança, cargo comissionado. Aí vai os caras que não ainda está em estágio Aí quem está em estágio probatório, depois os mais recentes, assim vai, né? Aí no final, o único que consegue não se safar nessa história é o servidor mais antigo. É o mais antigo. É o único, o resto vai cortando. A administração pública é como se fosse um ônibus lotado, né? Quem entra por último sai primeiro, né? Se for o caso, né? Viu? A analogia do professor Fernando, andou muito tempo de ônibus indo para o UEMS para assistir aula. No chamado articulado, né? Eu acho que acabou. Eu acho, né, que esse momento de reflexão, esse momento de oração aqui entre nós, eu acredito que seja Viu? Deu certinho. Pelo que eu vi o Paulo anotando ali na sua prancheta, eu acho que ele conseguiu daí ter boas observações em relação ao podcast, né? Acredito que tenha ficado a contento do Paulo. E depois nós temos que também dar o nosso parecer em relação a que precisa ser aprimorado aqui também, né? Como uma geladeira, um barman, alguma coisa desse sentido. Né? E essa é aprimorar o corte também, né? Vamos cortar também algumas partes, né? Irmãos e irmãs, fica aqui o nosso agradecimento para você que nos acompanha, você que nos ouve, você que nos dá o seu carinho, a sua companhia ao longo da semana, reforçando aqui o pedido para que você nos siga em nossas redes sociais. E se você está acompanhando esse episódio no nosso canal do YouTube, a gente espera que já tenha deixado o seu like e ter clicado no sininho para receber notificações nos próximos episódios. Também ter comentado e aproveita e confere os episódios passados, tanto no nosso canal no YouTube, como nas redes de streaming, como Spotify, Orelo, dentre outras. Você pode encontrar lá o catálogo no nosso perfil no Instagram. E se você é como aqueles 3 brasileiros que conhecem o Ruby, em breve estaremos lá também com o nosso podcast. Exonerados ou não, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes!